Olá, bom dia pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, a gente ainda tá por aqui, tá, pessoal? Nessa realidade, a nossa consciência, né? Tá por aqui porque temos um corpo ainda, né? Estamos cuidando dele. Por mais que o problema que a gente tem aqui na realidade, no nosso corpo, a gente tem que cuidar dele, tá, pessoal? Para a gente ficar aqui. E o pior que a espiritualidade, né, nos dá força, ânimo na nossa alma para que a gente continue aqui, tá, pessoal? Porque tem muita gente, pessoal, com problemas tanto psicológico, emocional, espiritual, tá? Eu vi aí, tá? Pessoas nas redes sociais com muito problema assim, tá? Mas é isso, pessoal. Enquanto a gente não buscar o equilíbrio, a harmonia para nossa vida, a gente vai entrar nessa frequência, tá? Porque isso é uma frequência que sua consciência está experimentando. Alguns por falta de conhecimento, sim. Alguns têm conhecimento, mas não conseguem se livrar da frequência negativa, tem também, tá? E tem aquele que está intencionalmente fazendo essas coisas, tá, pessoal? O qual vai levar ele a essa frequência, tá, pessoal? A gente, pessoal, como pessoas que trabalham com a espiritualidade, né? A gente não pode forçar ninguém, tá? A, a querer trabalhar a sua espiritualidade, a querer se conectar com a espiritualidade dela, com Deus, com Cristo, né? A gente não pode obrigar. Porque também existe uma confusão aqui que a Matrix, né, criou, foi as matrix religiosas aí, tá? Tem para todo gosto aí, tá? Então eles criou essa confusão, usou muitas pessoas que estavam querendo buscar a verdade, eles desviaram a mente dessas pessoas, o qual essas pessoas agora estão desviando, porque não se firmaram na verdade. Essas pessoas, os falsos profetas, essas pessoas, eles entraram nessa frequência porque eles não se firmaram na verdade. É por isso que eu aqui, pessoal, eu tenho que ser tesudo em relação a isso, porque eu não posso ganhar nada, mas eu vou falar a verdade para você, tá? Eu sei que isso não vai trazer muito benefício ao olhar de muitos, tá? Mas pelo menos eu conservo, eu guardo a minha alma. Você viu que a gente tem que guardar o nosso coração, não foi? O vídeo de ontem, lembra o vídeo de ontem? Né? O que é o coração espiritual? Entende, pessoal? Então, eu tive que vir trazer também essa explicação e falar que a gente tem que guardar isso, pessoal. E só é com a verdade que a gente se afirma. Se tiver engano, mentira no meio, não consegue, a espiritualidade não se vincula com coisas que estão erradas, pessoal. Ele não se vincula, tá? Ele tem que tirar aquela, separar as pessoas. Por isso que existe um chamado para separar as pessoas, tá? Separar do meio religioso, do engano, das coisas, tá? E ali, quando separar, vai colocar para que ele entenda o que realmente é da espiritualidade, o que é a verdade, tá? E é o que eu estou tentando aqui, com dificuldade, tá? Normal, como todo mundo, né, pessoal? A gente tem a nossa dificuldade aqui na Terra, mas a gente está se esforçando para levar essa essência sem erro, né? Agora eu vi
meus comentários aí nas minhas redes sociais, tá? Nossa, irmão, é verdade, é verdade. Só vendo assim pessoas falar que é verdade, verdade, eu digo, nossa, entendi. Então, eu passei uma essência boa para essas pessoas. Essas pessoas sentiram na alma dela, no coração, que o que eu estava trazendo no vídeo, né? Até o vídeo de ontem mesmo, era verdade. Vocês são meu espelho, né? Porque quando eu estiver errando, eu desviar da espiritualidade verdadeira, tá? Vocês vão sentir, porque vocês têm essa verdade dentro de você. Por isso que eu escrevi. As pessoas falaram verdade, irmão. Eu coloquei essa verdade está dentro de nós. Está dentro de você, está dentro de mim. Eu só estou transmitindo ela para você, pessoal. Mas você já tem ela. Só que você, às vezes, a pessoa não está percebida, é dormindo, não está percebendo. Então, eu venho trazer essas coisas que vocês não estão percebendo. Tá certo, pessoal? É isso. Como é que se diz? Mas a verdade está com você. Você tem essa verdade dentro de você. Então, quando eu estou aqui falando e tem pessoas que estão lá escutando e está tocando ao coração dela a espiritual, está confirmando no coração dela as coisas que eu estou trazendo. Então, é uma verdade para mim e para você. Tem outros que vão rejeitar essa verdade, tá? Ela vai resistir, ela vai até sentir que, nossa, o que ele está falando é correto, mas ele, por N coisas, tá? Confusão na cabeça, por N coisas, vão rejeitar, vão endurecer o coração. Tem muitas aqui no meu canal assim, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas isso é o quê? Eu espero que ela continue, porque se ela continuar, ela vai expandindo e vai trazendo compreensão das nuvens, dos conceitos religiosos que estão na consciência dela. Eu espero que continue, mas como essas pessoas vê logo aí, ela tira a conclusão, ela aí não quer mais ouvir, ela descarta logo meu vídeo. Pelo um vídeo ou pela alguma coisa que eu falei, que ela não entende, tá? Não entende no momento, aí ela, pela já conclusão que ela já tem na cabeça, não, isso aqui não. Então, isso causa muito problema, tá, pessoal? A pessoa chegar num equilíbrio, numa harmonia espiritual, tá, pessoal? Graças a Deus, eu espero que não tenha muita interferência aqui. Eu espero que não tenha muita interferência para eu falar aqui, tá, para vocês, essas coisas importantes, tá, pessoal? Mas antes de tudo, tá? Agradecer a vocês, tá, pessoal? Que eu vi aí que a visualização, comentário, tô vendo que tem gente compartilhando os meus vídeos, né, com a pessoa que ela conhece, né? É muito bom, porque a pessoa viu, nossa, isso me trouxe um bem, eu vou compartilhar com o meu familiar, meus amigos, né? Então, pessoal, as pessoas estão sentindo o bem, tá? Eu espero isso, tá? Meu vídeo é preparado para isso, tá? Eu fico até que eu sei que eu vou enfrentar aí algumas barreiras aí, tá, pessoal? Fica até assim, porque tá crescendo aí o meu canal, vocês estão compartilhando, estão, sabe? E isso a Matrix religiosa tá de olho, tá? Tá de olho. Então, tô crescendo. Quando eu tava só com duas pessoas, uns gatos pingados, era tudo tranquilo. Mas eu sei que a espiritualidade quer atingir, existe muitas consciências aí sofrendo, né? Muitas pessoas sofrendo, pessoal, até de igreja, tá? De algum grupo religioso, de depressão, de ansiedade, tá?
descontrole, tá? Pessoas sofrendo aí com solidão, tá, pessoal? Sabe? Não tem aquela alegria de viver, ânimo, tá? Então, pessoal, eu espero que meu vídeo, tá? O trabalho que a gente faz simples aqui, tomar um chazinho aqui, né, pessoal? Para a garganta funcionar. Então, espero que meu vídeo simples aqui ajude vocês, tá? Essa é a intenção, tá? E vocês se conectarem. Então, eu vou ensinar vocês como vocês chegarem a essa harmonia, a esse equilíbrio espiritual. Que eu tô vendo aqui, tem muita gente nova, né? Então, tem que explicar isso aqui. Eu já até falei sobre isso aqui, mas eu vou falar de novo, porque tem gente nova no meu canal e eu preciso instruir ela, né, da melhor forma para que ela chegue numa frequência equilibrada, tá, pessoal? Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos para o nosso estudo, né, pessoal? Espero que não tenha muita interferência. Espero que não tenha muita interferência, mas parece que a minha mãe aqui, tá? Ela gosta de aparecer nos meus vídeos aqui, tá, pessoal? Ela gosta, tá? Então vamos ter paciência com ela, tá? Porque ela gosta de falar aqui de espiritualidade também, tá? Entendeu? Então, pessoal, qual é o tema que a gente vai falar hoje? O que é o equilíbrio espiritual? Então, pessoal, o que é esse equilíbrio espiritual? É o que eu quero que vocês entrem nesse equilíbrio, tá? Porque uma pessoa sofrendo tristeza, né, depressão, ansiedade, né, estresse, essas pessoas sofrendo essas coisas, pessoal, essas frequências, é porque ela está em desequilíbrio espiritual, tá? Porque quando a gente está em desequilíbrio, essas frequências começam a atingir a gente, tá? É por isso que os pessoal aqui que são mais antigos aqui, pessoal, nossa, os pessoal que estão mais antigos aqui estão num equilíbrio muito, muito bom. Eles estão frequentemente assistindo, orando, meditando, né? Estudando aqui comigo aqui no meus vídeos. Eles estão entrando nesse equilíbrio espiritual. Aí eu coloquei uma pergunta, né? E por que temos que buscar esse estado de harmonia? Então, pessoal, porque o equilíbrio espiritual é um estado de harmonia. Então, quando fala estado, está falando da consciência. Então, é um estado que a sua consciência entra naquela harmonia. Ele começa a equilibrar. Mas como é que essa consciência começa a entrar nesse estado? Com a conexão com Deus, com a espiritualidade. Sem essa conexão, você não vai entrar nesse estado de harmonia, a sua consciência. Você vai ficar aí perdido, vai ficar dormindo, vai ficar totalmente desequilibrado, fazendo coisas, frequências que não estão relacionadas com a frequência elevada. Então, vai causar um revés na sua vida. Entende? Por exemplo, uma pessoa que tem um descontrole sexual, o descontrole de alimentação, descontrole de substância, que ele usa muita substância lícita e ilícita aí. O descontrole, então, como é que essa pessoa vai estar, pessoal? Você acha que ela vai estar bem mentalmente, como é que se diz? Emocionalmente? Então,
e espiritualmente, será que ela vai estar? Então, aqui ela vai apresentar um desequilíbrio também. É assim que funciona, pessoal, tá? E eu só estou trazendo aqui para vocês perceberem isso, tá? Despertar a sua consciência, que é importante, tá? Para vocês perceberem isso, tá? E começar a buscar essa harmonia. Por isso que eu coloquei. E por que temos que buscar essa harmonia? Porque é a sua decisão. Eu vou aqui mostrar as coisas, mas se você não quiser buscar, pessoal, eu não posso fazer. É uma decisão da sua consciência. Eu respeito, tá? Mesmo que você não busque, eu vou ficar meio assim, nossa, poxa, queria que a pessoa melhorasse. Eu vou ficar meio um pouco triste, vou ficar, mas é a sua decisão e eu tenho que respeitar ela, porque é o seu livre-arbítrio. Você tem que escolher ou o bem ou o mal. É o que está colocando aqui para nossa realidade, tá? Eu vou aceitar, é a sua decisão, pessoal. Mas aquele que decide buscar, né? Eu vou me alegrar porque ele vai estar e eu vou estar orientando. Então, perguntas, eles vêm colocar perguntas, eu responder, ajudar ele a entrar nesse equilíbrio espiritual. Mas, irmão Samuel, o que é esse equilíbrio espiritual? Então, é a minha pergunta. Vamos lá para a nossa pergunta? Ele fala, o que é o equilíbrio espiritual? Ele fala, o equilíbrio espiritual se refere a um estado de harmonia interna. Então, está falando da consciência, né? Que permite ao indivíduo viver de forma plena, né? Plena, então, com a plenitude, sentindo feliz e consciente. Então, se a pessoa não está consciente, ela não pode estar nesse estado de harmonia externa. Por isso que eu estou aqui dando uns tapas, às vezes, para acorda, acorda. Você está dormindo nessa Matrix aí. Então, eu estou tentando acordar você. Para quê? Ele diz, alinhado às suas crenças e valores e ações. Então, você tem que estar consciente para você se alinhar à crença, colocar a crença no verdadeiro, né? E buscar os valores, tanto morais como ético, tá? Ético para não mentir e morais para não fazer coisas imorais. E ação, então a sua ação vai estar de acordo com isso quando você se alinhar com a sua crença verdadeira. Porque também tem muita gente colocando a crença dela no erro e está errando, pessoal. Não vai entrar nessa harmonia, nesse equilíbrio espiritual. Entende? Por isso que eu prezo aqui pelo verdadeiro, tá? Para que sua crença seja colocada no verdadeiro. Por isso que eu prezo por isso, tá? Aí ele fala, este conceito é fundamental em diversas tradições religiosas e filosóficas, onde busca por um propósito maior e conexão com o divino. São essenciais para o bem-estar. Então, muitos estão aí, pessoal, nesses grupos, tentando buscar esse equilíbrio espiritual. Mas quando tem engano, tá? Nesses meios religiosos, filosóficos, espirituais aí, tem muitos grupos espirituais, tá? Ele está tentando entrar nessa harmonia e levar as outras pessoas à harmonia. Mas esse equilíbrio começa com você se conectando, se alinhando com o verdadeiro, né? Com o divino, com Deus. Porque é Ele que vai trazer toda a harmonia para a sua vida. Se não acontece isso, pessoal, esqueça, tá? Esqueça. Tá? Porque não vai conseguir entrar nesse equilíbrio aí, tá? Então, ele diz que busca propósito maior em conexão com o divino. Então, todos estão buscando aí essa conexão.
mas está errando, pessoal. O problema é esse, tá? Por isso que as pessoas, a maioria do que vieram para o meu canal, vieram de grupo religioso. Por isso que eu entendo quando a pessoa fica perguntando sobre o grupo, sobre a igreja. Eu entendo, porque vocês foram ensinados por essas pessoas assim. Você não entende o que é isso. Aqui você não entende o que é espiritualidade. Você pensa que espiritualidade tem a ver com você ir para alguma religião. Você não sabe o que é isso. Eu entendo, tá? Por isso eu tenho paciência com você. Você vê que até o EA que eu gravo meu vídeo aqui, às vezes eu coloco psicologia, psicanálise, espiritualidade e, e a Bíblia, né? Aí ele não sabe onde ele vai colocar, em que categoria, porque existe categoria, né? Eu acho que vai até inventar aí, porque já está inventando, né? Já estão falando, a nova categoria, que é a categoria do desengrejado. Então, talvez eu entre nessa categoria de desengrejado, tá? A gente, né, pessoal? Vocês que estão aqui vai entrar nessa categoria, porque criaram aí essa categoria, né? Parecendo que a gente não é igreja. A gente já é igreja, pessoal. Mas essas pessoas, porque ela acha, colocou na consciência que só você só está na igreja se você ir para uma igreja física aqui. Se você não ir para uma igreja física aqui, você não está na igreja. É o pensamento dessas pessoas, pessoal. Tá? Então, é um pensamento do ego. Essas pessoas ainda não despertaram. Porque a Bíblia está falando da igreja, uma igreja espiritual. Tá? Aonde os irmãos que estavam conectados se reuniam. Aí ele disse, olha lá, ó, tá vendo os irmãos se reuniam, tem que ter a igreja. Aí abre aí, coloca aí o nome, a igreja do não sei o que aí, coloca aí a placa aí. É a nossa igreja, pessoal. Então, essas pessoas, por falta desse entendimento, ela faz isso, pessoal. Tá? Como é que vai fazer a igreja, se a igreja é você, pessoal? Entende? Você é a morada do Espírito. Porque, por exemplo, alguém pode fazer a igreja, tá? Ter o local a fazer a igreja, mas ele não se tornou a igreja. Então, o povo que está lá não está conectado. É isso que eu estou falando. Então, se não está conectado com Deus, com o divino, né? Você não vai entrar nesse equilíbrio espiritual. É claro, né, pessoal? Tá claro? Aí ele fala, o equilíbrio espiritual é frequentemente associado à paz interior, à felicidade e à capacidade de enfrentar o desafio com resiliência. Então, com força e coragem, né? Então, por que ele está falando que o equilíbrio é frequentemente associado à paz? Porque aquele que estão conectado, o primeiro sinal que ele sente na conexão com o divino, com Deus, é uma paz e uma felicidade muito grande. Teve gente aqui no meu canal que sentiu isso, que ela ia ficar me agradecendo, tá, pessoal? Eu digo, não agradeça a Deus, você está conectado com o seu Deus, com a espiritualidade. Agradeça a Ele. As pessoas vêm me agradecer, tá, pessoal? Pensando que foi eu. Eu orientei, tá? Mas a decisão de buscar esse estado de harmonia foi da pessoa, né? Eu só estou aqui trazendo o ensinamento, tá? Tem muitas pessoas que aí, essa pessoa se conectou com a espiritualidade. Outras não se conectaram, não deram ouvido. E é assim, pessoal, porque cada um vai ter o chamado, tá? E cada um vai atender o seu chamado. Eu espero que quando for sua vez, você não endureça o coração, tá?
você se conecte à sua espiritualidade, trabalhe, tá? Porque vai lhe dar uma capacidade de você enfrentar o desafio aqui dessa realidade com resiliência, então, com força, né? Você não vai cair assim. Aí ele fala, e qual a importância do equilíbrio espiritual? Então, qual é a importância? Existe uma importância. Por quê? Ele fala, manter o equilíbrio. Então, você que se conectou à espiritualidade, foi chamado, né? Para a espiritualidade, você se conectou, você tem que manter esse equilíbrio, tá? Manter o equilíbrio espiritual é crucial para a saúde mental e emocional. Então, você vai trabalhar tanto mental como emocional e você está conectado com o espiritual. Então, você acha que você vai estar numa harmonia aqui, pessoal? Você vai estar bem. Entende? Não tem como, tá? Não tem como a pessoa não estar bem quando ela é uma pessoa espiritualizada, ela ora, medita, ela estuda a escritura, ela está numa frequência. Não tem como, tá? Por que, que você sente a minha vibração aqui no meus vídeos boa? Vocês estão compartilhando até com seus amigos. Por quê? Porque você está vendo que é uma frequência boa. Então, você vai começar a transmitir. As pessoas que estão do seu lado vão gostar da sua vibração. Né? Não vai gostar aqueles que estão com encapetado, tá? Esses que não vão gostar da sua presença, da sua vibração de luz, tá? Eles não vão gostar. Mas aquelas pessoas que estão buscando ela vai querer, nossa, que coisa boa, coisa de frequência maravilhosa. Então, porque você está irradiando, né? Você está trazendo uma saúde mental, emocional para as pessoas. Quando uma pessoa está em sintonia, então, por que ele está colocando sintonia? Porque é frequência e vibração, pessoal. Tá? Quando você está equilibrado, é porque você está numa sintonia boa. Ele fala, quando uma pessoa está em sintonia com a sua espiritualidade, então, a sua espiritualidade, porque a espiritualidade é sua, você que tem que se conectar. Ela tende a experimentar menos estresse e ansiedade. Então, você vê pessoas que estão nessa frequência de estresse e ansiedade, é porque ela está desconectada da sintonia da espiritualidade dela. Porque se ela se conectar, ela vai tender a experimentar menos estresse. Então, ela vai ter paz, uma harmonia. Então, o estresse não vai para cima dela. A ansiedade, tá? Aquele não vai para cima dela, tá? Ela tem um controle da mente, né? E do emocional. Aí ele fala, isso ocorre porque o equilíbrio proporciona uma perspectiva mais ampla sobre a vida. Então, você expande a consciência. É bom expandir a consciência. Tem que crescer, tá, pessoal? Não é falar igual ouvi aqui nas redes sociais, né? Falar que a ignorância é uma benção. É bênção para quem? É para o inimigo que vai deixar você aí nessa ignorância, né? Permitindo que o indivíduo veja além da dificuldade cotidiana. Então, você vai ver além dessa dificuldade que você está enfrentando e encontre significado em sua experiência aqui nessa realidade, né? A prática de meditação, oração, reflexão, né? Estudo das escrituras é alguma maneira de ajudar a cultivar esse estado de equilíbrio. Então, é isso, tá, pessoal? A gente tem que cultivar isso, tá? Praticar isso, porque essas práticas espirituais vai fazer que a gente entre nessa frequência
mais evoluída, tá? Comece a meditar, orar, sabe? Mas aquilo que seja vindo do coração mesmo, você sentindo vontade de fazer isso, tá? Por isso que também eu não forço ninguém, como muitas igrejas, como muitos grupos que tem, você a meditar, orar. Isso tem que vir do seu coração. Você viu que até a contribuição, né? Ontem a gente tem que vir do coração, pessoal. Meditação, oração, essas coisas tem que vir o desejo do seu coração. Porque senão você não está agradando a Deus, pessoal. Você está desconectado. Não é uma coisa que eu vou colocar coisa, senão torna religião. Se eu colocar aqui, você vai ter que orar 3 vezes ao dia, você vai ter que fazer. Eu começar a forçar vocês. Aí vocês vão lá até com a cara emburrada, ó. Não adianta, tá? A frequência não vai formar uma frequência boa. E eu acho que é isso que está acontecendo com os grupos aí, a maioria, tá? Os grupos religiosos, principalmente os evangélicos, tá? Tem gente fazendo as coisas forçadas, mas ela não está fazendo em conexão, naquele equilíbrio, naquela vontade, tá? Ela não está. Então, não vai funcionar. Aí ele fala, e como alcançar o equilíbrio espiritual? Como é que a gente faz isso? Ele diz, para alcançar o equilíbrio envolve um processo contínuo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, você vai ter que ter um processo de buscar autoconhecimento e desenvolver você pessoalmente. Entende? Isso é religião, pessoal. É o que a gente está fazendo aqui. É isso que essa é religião? Mas que eu estou fazendo aqui, mandando você fazer, eu sou confundido com religião. Por quê? Porque eu uso essas coisas espirituais, que já tem grupo, né? Que tem esses textos, né? Vários grupos têm esse texto, principalmente os evangélicos têm um texto, as escrituras da Bíblia. Então, quando eu uso para o nosso benefício, para o autoconhecimento da gente e o desenvolvimento pessoal da gente, o que é que vocês identificam que eu estou fazendo um grupo religioso? Vocês é natural, tá? Todas as pessoas que veem meu vídeo é natural fazer isso. Eu entendo, tá? Eu entendo vocês. Então é natural de que você trazendo uma religião. Foi isso que os coríntios, né? Que era lá o lugar onde Paulo chegou, era cheio de religião. E Paulo, quando chegou lá falando de espiritualidade, falando de Cristo, que as pessoas tinham que se conectar com Cristo, ela pensou que o quê? Paulo estava trazendo a religião, mas outra religião, né? Porque já lá já tinha muita religião em Corinto, né? Tava assim, ó. Muito lá tinha deuses para tudo quanto é gosto lá, tá? Então, o que é que Paulo veio trazer essa espiritualidade, veio trazer esse trabalho para que as pessoas se conectassem a Cristo? O que é que ele falaram? Falaram religião. E até hoje aí é tido aí como isso aí, tá? Não entenderam o que os apóstolos estavam fazendo. Tá? Aí cada um funda agora a sua aí, cada um. Aqui, ó, essa é a minha aqui. E por aí vai, tá? E eu sou confundido por trazer esse conexão com a espiritualidade, trazer esse autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal da gente. Eu sou confundido como umas religiões. Por isso que às vezes até eu tomo cuidado aqui de me comportar, né? Como os pastores que você vê aí, tem que se comportar assim, né? Eu às vezes não dou muita risada, essas coisas, porque os pastores não se comportam assim, tá? Se comportam até pior do que eu, tá? Não engana aí. Mas é isso, tem que fazer aquela cara de que é uma pessoa, uma pessoa
um líder espiritual, né? Vocês têm já a feição de como é uma pessoa, tá, pessoal? Dessas religiões. Então, você também me confunde com isso, tá? Mas eu estou trabalhando o nosso desenvolvimento, o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Isso é um trabalho, tá? Pode ser como terapia, como tudo isso faz parte do desenvolvimento, do autoconhecimento e desenvolvimento que vai melhorar o seu equilíbrio espiritual, a sua conexão com a espiritualidade e com o divino, com Deus, tá? Eu preciso falar isso aqui porque eu sei, tá, pessoal? Até o EA aqui fica me colocando na categoria religiosa, tá? Tem uma que é vez que ele bota da religiosa, aí tem outra que ele bota da categoria lá de psicologia, sabe? Aí ele vai assim, cada quando ele vê, aí ele falou mais o quê? Falou mais de Bíblia, então aí ele é religioso, coloca lá na categoria, porque não entende, tá? Aí ele fala, é importante dedicar tempo para a introspecção, avaliando as suas crenças e valores. Prática como meditação, yoga, leitura de texto sagrado pode ser extremamente benéfica. Além disso, a conexão com a natureza e com a comunidade espiritual também contribui para fortalecer o senso de pertencimento, apoio essencial para o equilíbrio espiritual. Então, um grupo que você estuda, né? Aqui, por isso que eu abri o meu canal aqui, para vocês estudarem aí, tá? As coisas que eu trago, vá pesquisar. Nossa, o irmão Samuel falou aquilo na Bíblia lá, vou olhar. Ele falou sobre aquilo. Então, isso é você já fazendo o movimento de buscar a informação correta. Veja que se eu estou falando engano, eu estou falando correto. Tá? Na hora que veio uma coisa aqui, pergunte. Nossa, eu tenho dúvida sobre isso, irmão. Como é isso e isso? Pergunte. Para ver se eu vou falar de acordo com o que a espiritualidade quer. Ou então você vai ver erro. Ah, pessoal, estou aqui aberto. Me prove para ver se eu estou falando engano, alguma coisa aqui eu estou falando para vocês. Pode me testar perguntando, sem problema nenhum. Teve pessoas que chegaram aqui, tá? Deram uma carreada de pergunta. Agora, hoje em dia, ela está no meu canal, ela não pergunta mais nada. Ela entende agora. Aí, o que mais, pessoal? Ele fala o benefício do equilíbrio espiritual. Então, vai trazer benefício para a nossa vida, né? Ele fala o benefício de manter o equilíbrio espiritual são vastos. Impacta diversas áreas da vida. Então, tanto a vida espiritual, mental, emocional e a vida física. O indivíduo que cultiva essa harmonia tende a ter relacionamento mais saudável, uma maior capacidade de lidar com a diversidade e o senso de propósito mais claro. Além disso, as práticas regulares, então, se ele mantém, né, a prática espiritual, de atividade que promove o equilíbrio espiritual, pode levar a uma melhora na saúde física. Então, é o que eu falei, né? Uma vez que a mente e o corpo estão interligados. Então, o ser humano é isso aí, ó. Corpo físico, mental, emocional e espiritual. Então, você tem que ter essa harmonia dessas camadas aí. Se tiver alguma coisa em desequilíbrio, não está bem, tá? Porque uma vai interferir na outra. Então, essas camadas têm que estar na mesma frequência, na mesma harmonia. A sensação de paz interior
e o contentamento é o reflexo direto desse equilíbrio. Então, quando você sente a sensação de paz, pessoal, não é aquela paz que você vai para um ambiente, tá? Que é de paz e você sente. Não. É mesmo na confusão ali, você está com a paz tranquila. Nada está lhe comovendo, tá? Tá as coisas acontecendo e você tá só observando, não estou entendendo. Nada lhe comove para tirar você do desequilíbrio. Então, é essa paz, é a paz que Cristo prometeu, né? A minha paz os dou, não dou como o mundo dá. Não é a paz que o mundo dá, tá? O que mais, pessoal? Desafio para o equilíbrio espiritual. Então, ele fala, embora o equilíbrio espiritual seja desejável, muitos enfrentam desafio que dificulta a sua manutenção. A vida moderna, com as suas demandas e pressões, pode levar ao estresse e à desconexão espiritual. Então, a vida que a gente leva, né, pessoal? E tem pessoas que trabalham, pessoal, que às vezes não tira nem um tempo para trabalhar o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal dela, tá? Pouquinho. Então, isso foi preparado pela Matrix para não deixar você se espiritualizar. É preparado. Bota para ele trabalhar como um burro aí, né? Principalmente aqui no Brasil, né, pessoal? Aqui é um caso sério, tá? Outros países desenvolvidos ainda, né? Eles equilibram isso aí, tá? Mas aqui eu conheço pessoas que entram no trabalho 8 horas da manhã, né? Ela já acorda às 6 para chegar às 8 no trabalho e sai de lá 10 horas da noite. Aí chega em casa meia-noite, né? Toma um banho, come, dorme. Já é para acordar no outro dia 8 horas 6 horas da manhã. Olha quanto tempo ela não dormiu. Então, como é que essas pessoas não vão ficar com ansiedade, com estresse assim, pessoal? Me diga, então, o próprio sistema está levando essas pessoas a ficarem assim, doentes, tá? Por isso que tem muita gente no trabalho doente, estressada, sabe? Com desequilíbrio emocional. Por quê, pessoal? Estão fazendo isso com o ser humano. Então, é o sistema que faz isso, né? E se você não fugir dessa situação, você cair nessa vida moderna aí, essas pressões vai levar você ao estresse e você vai estar desconectado da sua espiritualidade. Desconectou da espiritualidade, pronto, pessoal, você está em desequilíbrio. Você não entrou, porque quando você está no equilíbrio é quando você está conectado à sua espiritualidade. Né? Ele fala fatores como a falta de tempo, então, aí, ó, né? Distrações constantes, né? A Matrix prepara tudo isso. Botar você para não ter tempo, nem para orar, nem para nada, e distrações, então, nas coisas na televisão, então, na rua, festa, então, muitas distrações para tirar a sua atenção e buscar por validações externas para desviar da intenção do que realmente importa. Então, até no meio religioso, você vai fazer você buscar, tá? Por isso que as pessoas que ficam buscando riqueza, prosperidade nesses grupos religiosos, está desviando a sua atenção do que realmente importa. Entende? Tá aí, tá acontecendo aí agora na nossa realidade. Os grupos religiosos, os falsos profetas doidos pelo o dinheiro aí, tá? Estão aí fazendo você também. Eles estão desviados e estão desviando a sua atenção daquilo que realmente importa, que é a conexão com a sua espiritualidade. Né? Reconhecer esses obstáculos
é o primeiro passo para superar e reencontrar o caminho para o equilíbrio. Então, você reconhecer, nossa, não, peraí, tem que organizar, reconhecer isso aí, tá tirando tá para que eu entrar na desconexão espiritual, o meu desequilíbrio. Então você tem que ver isso e cortar aí e procurar outra maneira, tá, de se manter aqui, tá? E levar uma vida mais espiritualizada. Porque senão já era. Você entra na desconexão, se estressa, tá? Isso aconteceu com muitas pessoas que entrou na faculdade, né, pessoal? Você vê o regime lá desses coisas de ensino, e pior que não é só na faculdade, até crianças agora, tá? O regime lá da escola, você vê? Criança acorda cedo, ó, menino, aquela agonia toda, a criança nem assimila direito a informação. E tome-lhe informação, bora, né? E antigamente ainda tinha um tempo da palmatória, né? Hoje em dia empurra, não sei o que, se para a pessoa passar, né? E é isso. Tanto agora as crianças, né? O primário, né? Ali como é o prezinho, né? O primário, como também na faculdade, né? Teve muitos aí que eu vi entrar pelo pique que a faculdade estava colocando na vida da pessoa, e a pessoa queria passar, né? Teve muitos que ficaram doentes, tá? Que eu estudei psicologia lá, ficou doente. Teve ansiedade, estresse, tá? Teve uma menina lá mesmo que teve ansiedade, crise de ansiedade. Aí dá um remédio aí para ela se acalmar e o barco vai andar. É assim que está acontecendo, tá, pessoal? Está acontecendo, então levando essas pessoas a entrar nesse desequilíbrio. Então, muita coisa é obstáculo para a gente reencontrar o caminho para o equilíbrio. Então, tem muito obstáculo para a gente encontrar esse caminho do equilíbrio, que é a gente se conectar com Deus, com a espiritualidade. Você também que está conectado tem essa dificuldade para manter você nesse equilíbrio. Por isso que mude o estilo de vida. Se você for chamado um espiritual, mude, tá? Não entre nessas frequências. Senão você vai desconectar, vai entrar também na ansiedade igual as pessoas. De você ajudar as pessoas, você vai precisar de ajuda, tá? É igual a psicóloga, né? Ela começou a ter problemas, aí eu digo, não, você está precisando de ajuda primeiro. Você não pode ajudar a pessoa se você está precisando de ajuda, tá? Aí ele fala, o papel da meditação no equilíbrio espiritual. Então, se a pessoa não tem tempo, não, a pessoa, nossa, pessoal, uma pessoa que está aí nesse estresse, nessas coisas, você manda, vamos meditar, ela fica assim agoniada quando começa a ficar aquele silêncio, tá? Então, por isso que precisa de uma música para ir acalmando, para ela entrar na frequência, porque ela está em outra. Então, a meditação é importante. Ele fala, a meditação é uma prática poderosa que pode ajudar a alcançar e manter o equilíbrio espiritual. Ao dedicar algum minuto por dia para meditar, o indivíduo pode acalmar a mente, reduzir a ansiedade e se conectar com seu eu interior. Então, é isso que tem que acontecer. Por isso que todo dia agora, pessoal, eu medito, tá? A minha vida, eu levo uma vida, tá? Para que eu tenha tempo para isso, tá? Porque eu preciso estar nessa frequência e passar essa frequência para vocês, eu preciso, tá? Porque se eu estou desequilibrado aqui, vocês vão sentir. Nossa, estava bem hoje, não, você passou assim, as pessoas vão se sentir, mas se as pessoas estão se sentindo bem, nossa, que
que vibe gostosa, nossa, assiste o vídeo e isso vai levar até você entender para você assistir meu vídeo. Porque meu vídeo é 58 minutos, 1 hora aí, você vê, né? Então, se não tiver a frequência boa, não tiver um saco, você não vai aguentar ouvir. Mas tem pessoas que ficam. Oh, tem mais? Tem mais, irmão Samuel? Eu digo, amanhã eu vou gravar outro vídeo. Tem pessoas que assistem e ainda ficam naquele gosto de quero mais. Então, porque passou uma boa frequência. Tá? Ele fala, pode acalmar, mas reduz a ansiedade e se conecta com seu eu interior. A meditação permite que a pessoa se torne mais consciente. Então, você vai percebendo as coisas, né? De seu pensamento, da sua emoção, porque é isso, né? Você é a consciência, você não é o pensamento, não é a emoção, tá? Você vai ficar pensando, na hora que você para meditar, os pensamentos vêm. Deixa ele. Ele vai levar para você pensar, é a panela lá. Eu vou fazer amanhã não sei o quê. Terça-feira eu tenho que sair para resolver aquele. Então, vai vir esses pensamentos. Quem medita sabe, né? Quem medita sabe que. Então, ou então surgindo aquela emoção, aquela coisa. E quando você pensa, vai surgir na emoção. Então, deixa isso acontecer. Vai ali se concentrando na meditação. Deixa eles. Isso não é você, você é a consciência, você tem que dominar. Então, quando você for praticando, você vai dominar esse pensamento, a mente e a emoção. E aí vai acontecer o quê? Promover uma maior clareza mental e emocional. Então, quando você faz isso assiduamente, tá? Ele fala, essa prática também facilita a conexão com o divino, então. Facilita por quê? Porque quando você acalma a mente, começa a entrar numa vibe mais elevada, então você entra na conexão com Deus, com o divino, com a sua espiritualidade. Então, se você se conectar com ele, então você vai entrar numa harmonia muito boa, vai ter o refrigério, a paz, vai se sentir mais feliz. Agora mesmo de manhã eu estava meditando, tá? Orando também. Eu estava sorrindo aqui sozinho. Eu acho que se minha família ver, você tá ficando doido. Eu estava sorrindo porque estava sentindo uma frequência boa, aquela espiritualidade tocando, tá? Então, a gente aí dá risada sozinho, tá, pessoal? Mas é isso, para nos fortalecer nessa caminhada, tá, pessoal? Ele disse, essas práticas, né, espirituais, a meditação também facilita a conexão com o divino, essencial para muitos que buscam um sentido mais profundo. Então, você está buscando um sentido profundo para a sua vida? Então, essa prática é boa para você fazer, tá? Aí ele fala espiritualidade e religião. Então, ele vai falar aqui que espiritualidade não tem nada a ver com religião, mas as pessoas, ela assimila, tá? Por exemplo, vou usar aqui na segunda parte a Bíblia. Então, quando eu uso essa Bíblia, eu leio os versículos, você automaticamente pensa que eu sou vinculado a um grupo aí religioso. É automático, tá? Sua mente porque você tem isso já. Foi por isso que a Matrix fez isso, tá? Para confundir vocês. Aí ele fala, embora a espiritualidade e a religião seja frequentemente confundida, né? Elas não são sinônimos, elas não são a mesma coisa. A espiritualidade é uma experiência pessoal e subjetiva, enquanto a religião é uma estrutura organizada que pode incluir dogmas, rituais
em comunidade. Então, que você participe de uma comunidade. O equilíbrio espiritual pode ser encontrado tanto dentro de uma prática religiosa quanto fora dela. Então, isso pode acontecer de você se conectar com a sua espiritualidade. Pode ser lá fora ou aqui dentro. E há pessoas que estão conectadas, ela não percebe isso, tá? Quando ela está lá inconsciente, porque ela não sabe diferenciar, tá? O importante é que cada indivíduo encontre um caminho que ressoe com a sua essência. Então, você tem que encontrar o caminho da sua essência e que promova o seu crescimento espiritual. Então, pessoal, é isso, tá? Vamos parar aqui, tá? Já demos uma boa a primeira parte aí, tá? Já deu para você entender o que é isso. Vamos dar uma parada, já 55 minutos, tá? Vamos dar uma parada ali. Eu vou fazer uma merenda ali. E daqui a pouco eu volto para a gente continuar a segunda parte. Tá certo, pessoal? Graças a Deus. Então, até a segunda parte.